Olá, então, irmãos, amigos que nos acompanham, assistindo este nosso vídeo. Nosso objetivo de hoje é fazermos um vídeo a respeito de uma introdução ao discipulado. É um estudo que nós iremos iniciar presencialmente, com algumas pessoas, mas devido à questão da pandemia e da impossibilidade de estarmos juntos, nós estaremos gravando então os vídeos e disponibilizando no canal da nossa igreja, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. E após esse momento aí que com certeza nós, Deus quiser, iremos atravessar, nós poderemos dar continuidade ao discipulado de modo presencial, tá certo? Então nós vamos fazer hoje uma introdução, não só hoje, mas durante alguns capítulos, assim vamos dizer, para não ficar vídeos muito extensos, nós vamos dividir essa introdução sobre o tema discipulado. Nós vamos basear essa introdução nesse livro, de Bonhoeffer, Discipulado, um livro muito bom. Eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais profundamente a respeito do que é ser um discípulo. Então nós baseamos essa introdução neste livro. E nós vamos então iniciar bem do básico, trabalhando o que é um discípulo. O que você acha que é um discípulo? A palavra discípulo no Novo Testamento ela tem um significado de matetês. E ela aparece 20 vezes no Novo Testamento. Agora, suas variações aparecem mais de 200 vezes. Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixou esta mensagem: ide, fazei discípulos. Então, a nossa meta como igreja é de que nós estejamos sempre formando discípulos. Nós, primeiramente, sejamos os discípulos e depois nós sejamos os formadores de discípulos. Mas então, o que é um discípulo? Bem, no judaísmo, discípulo era alguém que seguia um mestre, um rabino, aquela pessoa que ia ensinar ali a sua interpretação da lei, o conjunto da lei, todas as coisas a respeito da lei para o seu discípulo, o seu pupilo. Então isso era muito comum na cultura do judaísmo. A criança, quando atingia 12 anos de idade, ela já iniciava esse processo de discipulado junto a algum fariseu que estava ali no templo. Então os pais, normalmente as pessoas de maior influência, dentro das sinagogas, deixavam seus filhos ali a cargo dos rabinos, para que eles pudessem aprender a lei e a sua interpretação. E esse conjunto de interpretações da lei que cada rabino tinha, nós dávamos o nome de jugo. O jugo de cada rabino consistia então nesse conjunto de interpretações mais variados a respeito da lei. Então, Jesus foi muito mais além disso. Ele não só ensinou a lei aos seus discípulos, mas ele apresentou um novo estilo de vida aos seus discípulos. Então, segundo Bonhoeffer, mesmo ele coloca no seu livro, ser um discípulo é aprender um novo estilo de vida, um estilo de vida relacionado ao reino de Deus. E você vai aprender isso com o próprio Rei deste reino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, discipulado passa a significar união com a pessoa de Cristo e submissão a Ele. Isso é o que nós vamos centralizar então como definição de discipulado. União com a pessoa de Cristo
e submissão a Ele. Tá certo? Nós vamos ver vários textos aqui a respeito dessa introdução ao discipulado. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar, o irmão que tiver aí, a pessoa tiver a sua Bíblia, pode acompanhar junto conosco os textos. O primeiro texto é de Mateus 2,14. Nós vamos trabalhar o primeiro ponto aí a respeito do discipulado, depois a gente já definir o que é um discipulado, a questão do chamado, né? O que é um chamado e como se dá esse processo na vida de um discípulo. Então, Mateus 2,14 diz o seguinte: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a respeito do discipulado é que só pode ser discípulo aquele que for chamado pelo próprio Cristo. A pessoa tem que ter esse chamado vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê no texto que Levi, ele estava ali sentado na coletoria, trabalhando, e o próprio Jesus disse a ele: siga-me. Não foi ele que se levantou e começou a seguir Jesus espontaneamente. Muitas vezes as pessoas, elas por empolgação, por qualquer outra razão que não o próprio Cristo, decidem ser discípulos. E às vezes isso não funciona, né? Então, antes de eu ser um discípulo, eu tenho que entender se eu ouvi esse chamado. Eu fui chamado por Cristo? Outra coisa que a gente aprende também com este texto é que o chamado ele veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi outra pessoa que o chamou. Às vezes nós encontramos muitos discípulos, mas discípulos de pastores, discípulos de amigos, de parentes, e o chamado ele vem de Cristo e nós decidimos então seguir a Cristo. Não que não seja importante você ter uma pessoa, isso é muito importante inclusive, que te auxilie na caminhada, que esteja ao seu lado durante a caminhada, seja um pastor, algum líder da sua igreja, ou um amigo, um parente. Isso é importante que tenhamos pessoas ao nosso lado para nos acompanhar nessa caminhada. Agora, a gente nunca pode esquecer o fato de que o nosso foco é seguir a Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Então, Levi ele foi chamado por Cristo. Ele ouviu o chamado e atendeu ao chamado de Cristo. E ali ele começou a seguir a Cristo. Vamos ver um outro texto. Lucas 9, 57 a 62, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós vemos aí 3 pessoas que, de certa forma, tentaram seguir a Cristo. A primeira, ela se apresentou a Cristo. Ela mesma, por motivações que a gente não sabe quais são, o texto não deixa claro, mas é evidente que a pessoa estava empolgada de repente com o ministério de Jesus, vendo os milagres, e aí ela falou: Senhor, vou te seguir, te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus, que conhecia a intenção do coração daquela pessoa,
ele disse: olha, se você está interessado em alguma coisa, eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Então a gente aprende aqui que não basta empolgação para seguir a Cristo. A pessoa, de repente, vê os milagres acontecendo, a forma como o reino de Deus é anunciado, e ela, sem nenhum tipo de comprometimento, mas por pura empolgação, por pura emoção daquele momento, ela decide: eu vou seguir a Cristo. Só que Jesus deixa bem claro: se você tem interesse em ganhar alguma coisa em seguir-me, tenha certeza disso. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Então não adianta simplesmente empolgação. A pessoa ela tem que ter o chamado e, a partir desse chamado, ela corresponder integralmente a este chamado. No segundo caso, nós temos que a pessoa foi até chamada por Cristo. Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Então o segundo ainda está preso à lei. E nada pode se colocar entre Cristo e o discípulo. Essa pessoa ainda estava presa à lei. E ela teria que, a questão de sepultar o pai aqui, não é simplesmente, eu vou ter que ir lá correr atrás de todo o processo do sepultamento. Mas ali a gente entende que havia umas obrigações a respeito disso. A pessoa teria que assumir as suas responsabilidades, porque o pai, a pessoa do pai ali, era aquele que era o responsável pela família, e aí ele teria então de ter que resolver toda essa questão primeiro, questão da lei, para depois então ele, a hora que tudo tivesse encaminhado, pudesse seguir a Cristo. Então a lei também não pode se colocar entre o discípulo e Cristo. Então, esse segundo caso, a pessoa ainda não estava apta a seguir a Cristo. Ela precisava abandonar essa questão da lei para poder seguir a Cristo. Mas nós temos ainda um terceiro caso dentro desse texto, em que a pessoa diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Neste terceiro caso, a pessoa até quer seguir a Cristo, mas ela coloca condições para que ela possa seguir a Cristo. E infelizmente, não há como nós seguirmos a Cristo dentro das nossas condições. Nós temos que estar dentro das condições dele. A gente não pode fazer igual uma criança, que a gente ensina uma brincadeira e aí ela gosta, começa a se divertir, mas de repente ela enjoa e fala: agora eu não quero mais brincar disso, eu quero brincar de outra coisa. Muitas pessoas às vezes começam a seguir a Cristo, só que aí elas de repente acham que aquilo já não está mais satisfatório a elas e decidem parar, decidem voltar atrás. Então aquele que está apto a seguir a Cristo, ele está apto de forma integral, ele não está preocupado se de repente alguma coisa não está lhe agradando, se algo não está o satisfazendo, porque o seu foco está no seu mestre, que é Jesus Cristo. Vamos ver um outro texto? Mateus 19, 16 a 22 diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais?
Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Nós vemos aqui que esse jovem rico, ele quase chegou lá, né? Se a gente assim pode dizer. Só que algumas coisas o atrapalharam no seu chamado para seguir a Cristo. Primeira coisa que a gente entende é que religiosidade não basta para seguir a Cristo. A gente vê que o jovem rico, ele diz que a tudo isso já tem obedecido. Ele era uma pessoa obediente à lei, mas isso não era suficiente. Como eu disse, o discipulado de Cristo não é como o discipulado do fariseu, baseado apenas em leis, em faça isso, não faça aquilo, não faça isso. O discipulado de Cristo, ele traz uma nova perspectiva de vida. Então a religiosidade, ela não se encaixa ao discípulo. Outra coisa que também dificultou o jovem rico a seguir a Cristo, foi de que ele ainda não estava preparado para se desvencilhar totalmente das coisas do mundo. E esse é um grande empecilho para que as pessoas possam seguir a Cristo. As pessoas estão presas ainda a este mundo. Elas não querem abrir mão das coisas que elas possuem, daquilo que elas podem usufruir, então elas abrem mão do discipulado. Elas preferem seguir o seu coração, as suas paixões, as suas emoções. Então elas não estão aptas a seguir a Cristo. Então, se você ainda está preso às coisas deste mundo, você ainda não está apto a ser um discípulo. Então, recapitulando aqui o nosso ensino que nós tivemos até esse primeiro momento, nós vimos o que é um discípulo. Discípulo, então, é alguém que está ali seguindo o seu mestre, os seus ensinamentos. E nós demos um significado para a palavra discípulo, que passa a significar, então, união com a pessoa de Cristo em submissão a Ele. E nós vimos a questão do chamado. Primeiro ponto, a pessoa que quer seguir a Cristo, ela tem de ouvir o chamado de Cristo. E assim foi com o texto que nós lemos de Levi. Levi ouviu Cristo chamando e passou a segui-lo. Nós vimos alguns exemplos de pessoas que quase chegaram a seguir a Cristo, mas algumas estavam motivadas por questões externas, por emoção, por empolgação, por de repente ver lá na frente uma vantagem que ele poderia ter seguindo a Cristo, ou então pessoas que ainda estavam presas à lei, pessoas que ainda tinham que cumprir, entender que teriam de cumprir obrigações segundo a lei, e pessoas que ainda estavam presas às questões deste mundo. Nós não conseguiremos seguir a Cristo se nós estivermos ainda presos a este mundo. Então, se você quer seguir a Cristo, meu irmão, tenha convicção do chamado. Eu fui chamado para seguir a Cristo? Por que eu estou querendo me tornar um discípulo? Quais são as minhas motivações? O que está por trás desse chamado que eu estou escutando? Será que é realmente Cristo? Ou, de repente, é uma pessoa que eu comecei a conhecer agora, estou me relacionando, está sendo muito legal. Eu acho que eu vou seguir esse Cristo dessa pessoa. Mas você não está indo por causa de Cristo, você está indo por causa de uma outra pessoa. Tenha muito cuidado. O chamado, ele é feito por Cristo para seguir a Cristo. Então, o primeiro ponto, o chamado.
Segundo ponto para a gente encerrar nossa primeira parte do estudo é a questão da obediência. No próprio texto de Mateus 2,14, nós vemos que Levi levantou-se e o seguiu imediatamente. Sem qualquer objeção, sem qualquer colocação, Levi simplesmente se levantou e o seguiu. E olha que Levi ele estava ali trabalhando, ele abandonou, largou ali a sua atividade para poder seguir a Cristo. Então Levi foi obediente, coisa que, por exemplo, nós não vemos no exemplo do jovem rico. O jovem rico, talvez ele se achava totalmente apto por ser um seguidor da lei e estava querendo apenas ouvir a aprovação de Cristo. Muito bem, meu jovem, você pode seguir, você está completamente apto. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus o confrontou, ele simplesmente emudeceu e foi embora. Ele não obedeceu. Ele poderia ter vendido todos os seus bens, doado tudo aos pobres e seguido a Cristo, mas ele não obedeceu. Então eu gostaria de colocar aqui que nós estivéssemos analisando essa questão. De repente, Cristo está nos pedindo para abrirmos mão de algumas coisas e nós não estamos preparados ainda para isso. Então você que está me vendo aí, ore ao Senhor, confirme junto a Ele esse seu chamado para segui-lo. Fala, Senhor, eu quero segui-lo. Meu coração está completamente voltado para Ti. Ensina-me os Teus caminhos. E esteja também pronto a obedecer. Não queira seguir a Cristo baseado nas suas condições, na forma como você acha que tem que seguir. Siga a Cristo obedientemente. Se o Senhor te pedir, de repente, para você fazer como Deus fez com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão obedeceu. Essa é a atitude de um discípulo. Às vezes Deus tem pedido, o próprio Jesus tem pedido algo para você abrir mão, você ainda está preso, agarrado a essa coisa. Abra mão, meu irmão. Não tenha medo, porque não há nada melhor do que seguir a Cristo. Tenha essa certeza, essa convicção. Não há nada melhor do que seguir a Cristo. Tá certo? Então, a primeira questão, o chamado. Tenha a convicção do seu chamado, de quem fez este chamado e de quem você está seguindo nesse chamado. E o segundo ponto, obedeça a esse chamado. Não se desvie, não dê desculpas, não coloque condições, objeções, mas siga aquele que tem o chamado e dentro das suas condições, não das nossas, mas das condições dele. Amém? Então que você possa aprender, Nós estamos apenas iniciando o conceito do que é ser um discípulo. E você vê que quão complexo isso é, Mas nós vamos destrinchando aí aos poucos e o irmão com certeza, um amigo vai ter a certeza do que é ser um discípulo e de como um discípulo deve se portar, como ele deve seguir a Cristo. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te rogamos, Senhor, que esteja abrindo, ó Pai, os nossos ouvidos, para que estejamos atentos ao Teu chamado, Pai. Ó Deus, que possamos ouvir a voz do Teu Filho Jesus Cristo nos chamando, que estejamos, ó Deus, correspondendo a este chamado. Que não, ó Deus, nos coloquemos objeções, coloquemos condições, mas que de forma incondicional estejamos aceitando este convite e seguindo, ó Pai, partindo para o acompanhamento dos passos de Cristo Jesus. Ó Deus, que Teu Santo Espírito nos guie nessa caminhada, que entendamos
o papel, ó Deus, que temos de desenvolver como discípulos, a diferença que devemos fazer à vida dos outros, a tudo que está à nossa volta. Que entendamos esse chamado e sejamos obedientes a esse chamado do Teu Filho Jesus. Esta oração que nós te fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, até o próximo estudo, onde nós estaremos então dando sequência aí sobre esta introdução. O que é ser um discípulo? O que é um discipulado? Amém? Até mais.